Quem matou John Lennon? Qualquer um sabe que o nome do assassino é Mark David Chapman, mas teorias da conspiração acreditam que foi obra da CIA. Foi há 35 anos atrás que Mark David Chapman rondava em torno do prédio de John Lennon, o edifício Dakota, com uma arma na mão à espera de Lennon aparecer. Quando o fez, Chapman atirou e o mundo entrou em luto. E até hoje, a morte de Lennon é tão trágica como foi naquele dia em 1980, e ainda é muito, muito estranha. Sempre que uma celebridade morre, é meio chocante, mas a morte de Lennon continua a ser a morte mais chocante de todos os tempos. Você pode pensar em uma celebridade que morreu de uma maneira mais chocante e inesperada? Jim Morrison praticamente implorou o ceifador a lhe fazer uma visita, durante anos inserindo tudo o que ele poderia encontrar em sua fiel seringa e bebendo por dia várias garrafas de Jack Daniels. Elvis Presley praticamente se destruiu diante dos olhos do público durante anos, tornando-se obeso e, obviamente, ignorando o conselho de seus médicos. Ingeria comprimidos como se fossem balas. Kurt Cobain era excessivamente depressivo, um viciado em heroína, e casado com Courtney Love. Suicídio era algo que estava prestes a acontecer. Mas e Lennon? Quem iria querer matar John Lennon? As teorias são muitas. Em vários livros lançados sobre o assunto, a maioria acredita, mesmo, que foi o governo secreto dos Estados Unidos. O apanhador no campo de centeio. Há uma teoria predominante de que Mark David Chapman tinha em posse uma cópia do livro O Apanhador no Campo de Centeio, e isso tinha algo a ver com a morte de Lennon. Apoiado contra a parede do edifício Dakota, Chapman em seguida começou a folhear uma cópia do livro The Catcher in the Rye, O Apanhador no Campo de Centeio, o título no Brasil, ou A Espera no Centeio, ou Uma Agulha no Palheiro, título em Portugal. É um romance do escritor americano J.D. Salinger, publicado inicialmente em formato de revista entre 1945 e 1946 nos Estados Unidos. Foi posteriormente editado no formato de livro capa dura em 1951, tornando-se um dos romances mais lidos no país. Originalmente publicado para adultos, desde então se tornou popular entre jovens leitores por lidar com temas tipicamente adolescentes, como confusão, angústia, alienação, linguagem e rebelião. Foi traduzido para quase todas as principais línguas do mundo. Cerca de 250 mil cópias são vendidas todo ano, com um total de vendas de mais de 65 milhões. O protagonista e anti-herói do romance, Holden Caulfield, se tornou um ícone da rebelião adolescente. O livro tem sido frequentemente censurado nos Estados Unidos e em outros países pelo uso liberal de palavras de baixo calão e retrato de sexualidade e dilemas adolescentes. Também lida com questões complexas de identidade, pertencimento, conexão e alienação. Claro, poderia ser apenas um livro sobre um solitário que um solitário leu e sentiu um certo parentesco, mas que seria muito fácil. O que é muito mais provável é que o livro Apanhador no Campo de Centeio fosse realmente utilizado pelo FBI, CIA e vários outros órgãos governamentais para criar assassinos através de algo chamado modelo de psicose artificial. Segundo as teorias, o governo secretamente continuou a desenvolver esta técnica altamente classificada para eliminar todo o contato humano entre o assassino e o seu indutor. Assim, Chapman primeiro tornou-se vítima do modelo de psicose artificial. Em seguida, recebeu instruções subliminares altamente sofisticadas para eliminar John Lennon. A CIA. Na noite de 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado na frente de seu prédio de apartamento em Nova York. O assassino de John Lennon era Mark David Chapman. Depois de cometer o crime e mostrando nenhuma emoção, Chapman calmamente sentou-se e esperou o policial para prendê-lo.
não houve julgamento. No caso de Mark Chapman, ele se declarou culpado e foi sentenciado a 20 anos de prisão. Nenhuma investigação formal foi lançada para determinar o motivo de Chapman para tal ato insano. E hoje muitas questões ainda permanecem sobre o assassino de John Lennon. Chapman foi um louco solitário ou ele era parte de uma conspiração? E quando você canta, Raul, que mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém querer me assassinar, diferença com você, assim, em cima do palco, por exemplo? Tenho sim, eu tenho esse medo. E não foi à toa que eu falei na música, não. Eu tenho esse medo mesmo de ser uma pessoa pública, medo de ter uma força de liderança grande bastante para um maluco chegar e tentar me assassinar. Bom, tá aí John Lennon, né, o apanhador dos campos de centeio, etc e tal, né? Tem vários exemplos, né? Vários exemplos. Martin Luther King, tem vários exemplos. E eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo de estar dizendo uma coisa, verdade sobre política, qualquer coisa sobre política relacionada a isso, né? Alguém mande me apagar mesmo, porque o John Lennon foi assassinado. Eu já tinha esse medo. Quando o John Lennon foi assassinado dobrou o meu medo. Porque quem matou ele foi o Ronald Reagan mesmo. Horas antes de ser assassinado, John Lennon deu uma entrevista em uma rádio popular de Nova York. Lennon falou que morar em Nova York era muito bom, a cidade era muito segura, ninguém o perturbava, no máximo pediam um autógrafo para ele. O resto todo mundo sabe. Faz 35 anos que John Lennon foi assassinado na frente do prédio Dakota por Mark David Chapman. Abraços, muita música e paz. O escritor britânico advogado Fenton Bresler acredita que Mark Chapman pode ter sido programado para matar John Lennon, programado pela CIA. A CIA, por sua vez, diz que isso é ridículo, e Chapman nega qualquer envolvimento em uma conspiração. Fenton Bresler aborda o mistério em torno da morte de John Lennon em seu livro Quem Matou John Lennon. O Sr. Bresler conta de sua investigação de 8 anos sobre o assassinato de John Lennon e algumas das descobertas surpreendentes que ele fez. Poucas pessoas naquele dia que se diziam testemunhas foram encontradas, até mesmo aqueles mais chegados. Richard Nixon. O fato de que Lennon era um duro crítico da guerra do Vietnã resultou em uma longa tentativa da administração de Richard Nixon para deportá-lo dos Estados Unidos, e isso fez algumas pessoas levantarem a questão de saber se ele foi realmente eliminado pelo governo dos Estados Unidos. Yoko Ono disse o seguinte: John caiu na minha frente e a pergunta que eu repeti uma e outra vez naquela época era quem o matou. A única coisa que passou na minha mente foi quem está por trás da morte de John, disse Yoko Ono, mas ela recusou-se a especular se ela acreditava ser um assassinato político. Agora eu não sei a resposta. Depois de um período longo e doloroso, eu não penso mais sobre isso. Os Estados Unidos contra John Lennon é um documentário que mostra o lado ativista de John Lennon. Nesse documentário existem imagens do músico juntando milhares de pessoas para protestar contra a guerra do Vietnã. E no documentário aparece ainda uma suposta tentativa do governo dos Estados Unidos de espionar Lennon. No livro de Phil Strongman, o autor Phil Strongman afirma que Chapman era um fantoche. O verdadeiro assassino de Lennon foi a CIA, a mando de políticos fanáticos de direita. Ele chega a esta conclusão controversa, contestando muitos dos chamados fatos sobre o caso, incluindo o pressuposto básico de que Chapman era um fã dos Beatles e de Lennon. Strongman escreve que, até o fim de semana antes do assassinato, Chapman, o suposto fã obsessivo de Lennon, não possuía um único livro ou LP de Lennon. Ele descarta a alegação de que Chapman tinha 14 horas de fitas gravadas com músicas de Lennon em sua mochila no dia do assassinato. Essas fitas nunca foram fotografadas ou produzidas pela simples razão de que elas não existem. Assim, Chapman não era apenas um perseguidor de celebridades que foi longe demais, nem matou Lennon apenas para 15 minutos de fama. Se ele queria atenção,
Então, por que ele perdeu as chances de ter o que teria sido o julgamento do século? Ao se declarar culpado, Chapman perdeu tudo isso. A atenção que ele supostamente estava procurando? Por quê? A calma do assassino depois do acontecido é uma pista que Strongman vê como a chave para o que realmente aconteceu, fornecendo evidências para sua teoria de que a morte de Lennon foi uma conspiração patrocinada pelo Estado. Sugere ele de que a morte de Lennon foi uma conspiração patrocinada pelo Estado. Chapman tinha sido recrutado pela CIA e treinado por eles durante suas viagens ao redor do mundo, quando ele misteriosamente visitou lugares improváveis para um menino da Geórgia. Algo estranho, por exemplo, foi Chapman ter visitado Beirute no momento em que a capital libanesa era um ramo de atividade da CIA, e foi dito ser o lar de um dos campos de treinamento de assassinos ultra-secretos da agência. Outro campo supostamente ficava no Havaí, onde curiosamente Chapman morou por vários anos. E quem financiou a viagem da volta ao mundo do jovem sem dinheiro que em 1975 esteve no Japão, Reino Unido, Índia, Nepal, Coreia, Vietnã e China? O dinheiro nunca pareceu ser um problema para Chapman, mas ninguém nunca explicou de onde veio. A possibilidade distinta permanece, na opinião de Strongman, que o serviço secreto era seu tesoureiro e que, em algum lugar ao longo da linha de sua mente, estava infiltrada. A CIA poderia ter aplicado em Chapman sua longa experiência do uso de drogas e técnicas de controle da mente, como a hipnose, para produzir assassinos que eliminariam criadores de problemas e bodes expiatórios, os caras em quem essas mortes poderiam ser responsabilizadas. É certamente verdade que os teóricos da conspiração já suspeitavam que ambos os americanos e seus inimigos comunistas sabiam usar tais técnicas para ativar assassinos zumbis, como foi retratado no filme The Manchurian Candidate. Aqui no Brasil levou o nome de Sob o Domínio do Mal. O autor não tem certeza se Chapman se enquadrava na categoria de assassino involuntário ou cúmplice involuntário, mas sua profunda suspeita é que Chapman não agiu sozinho. Ele ainda duvida se Chapman disparou os tiros fatais. As balas bateram no corpo de Lennon tão juntas que os patologistas mais tarde tiveram problemas para demarcar os diferentes pontos de entrada. Se todos esses tiros vieram de Chapman, foi algo inusitado. Na verdade, se qualquer um deles veio da arma dele, foi milagroso, porque Chapman estava de pé à direita de Lennon, e como o relatório da autópsia e certidão de óbito mais tarde deixou claro, os ferimentos de Lennon estavam no lado esquerdo de seu corpo. Tinha que haver outro atirador envolvido. Strongman insiste. Ele sugere que um infiltrado da CIA que trabalhou no edifício da Cota era o verdadeiro assassino. O que aumenta sua suspeita é a natureza superficial do inquérito policial depois da detenção de Chapman. Sua bizarra calma após o assassinato não foi questionada. O seu comportamento não foi verificado com testes de drogas. Seu estado programado não foi investigado. Seus movimentos anteriores não foram completamente examinados. Simplificando, as autoridades de investigação, ou a falta dela, sobre o assassinato era chocantemente cheia de falhas. Ele conclui que, com certeza, o FBI estava conspirando com a CIA para encobrir a realidade de que figuras sombrias do poder americano ordenaram o assassinato de Lennon. Mas por que Lennon estava nessa lista negra? Ele tinha, ao que parece, sacudido as gaiolas da poderosa ala direita dos Estados Unidos. Primeiro com sua oposição à guerra do Vietnã, e em seguida com sua campanha de pacifismo. Lennon era um gênio, louco e enlouquecedor. Lennon, através de suas músicas, imaginava que haveria um mundo de comunidades. John estava à frente de seu tempo. Ele muitas vezes falou sobre uma aldeia global. Sua profecia se realizou. Ainda assim, o fato de que alguns dos processos relativos às investigações do serviço secreto das atividades de Lennon permanecer fechada, continua a alimentar suspeitas de um encobrimento. Strongman escreve: "Estou convencido
de que elementos tanto do FBI quanto da CIA estão, sem dúvida, por trás de um encobrimento naquele dezembro de 1980. Enquanto isso, Chapman, quando perguntado por um conselho de liberdade condicional em 2006 para explicar por que ele assassinou Lennon, Chapman disse: "O resultado seria que eu seria famoso, gostaria de receber uma quantidade enorme de atenção." Em janeiro de 2010, ele disse a um outro conselho de liberdade condicional que em 1980 ele tinha uma longa lista de potenciais alvos, que incluiu Liz Taylor, o embaixador Johnny Carson e Paul McCartney. Eles eram famosos, era isso, disse ele, e por matá-los, ele alcançaria notoriedade instantânea. Diz ele que Lennon foi o escolhido, só porque o edifício da cota era fácil de chegar. Em 2006, seu quarto pedido de libertação, com a oposição como sempre feita por Yoko Ono, foi recusada, como foi novamente nos anos seguintes. Agora, com 60 anos, Chapman disse que redescobriu sua fé religiosa nos 35 anos em que esteve preso. Ele disse ter percebido que há uma escolha entre crime e Cristo. O conselho decidiu que Chapman deve permanecer preso porque há uma probabilidade razoável de que, se permanecer em liberdade, ele não viveria sem outra vez violar a lei. E você, o que acha? Apenas um fã obsessivo ou Lennon foi morto por um governo secreto dos Estados Unidos? Comente, dê a sua opinião e até o próximo Mistério.